Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Beijo pra todos, dizer que tô com saudades, daqui a uns dias a gente já retoma nossas atividades, tá? Então, gente, eu tinha gravado um vídeo pra vocês que era mais de 20 minutos, não coube, não tinha espaço pra poder encaminhar o vídeo, então agora eu tô fazendo um mais reduzidinho, tá? Então, basicamente, a situação que a gente tá passando hoje, né, Covid-19, já todo mundo bem por dentro, né, o que deve fazer, quais medidas que a gente tem que tomar, de autocuidado, de estar sempre higienizando as mãos, o que trouxer de fora da casa, higienizar tudo, separar uma roupa, um calçado para poder, quando tem necessidade de sair de casa, separar a roupa e calçado para isso, quando voltar a higienizar, não ficar circulando com esses pertences dentro de casa. O porquê desse isolamento social, todo mundo entendeu, né? A contaminação, pelo que eles estão calculando em estimativa, 80% da população mundial vai entrar em contato com esse vírus, mas é interessante que o contato, a contaminação seja gradativa para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Então vamos lá. Gente, eu separei, digamos assim, 4 grandes materiais para todos terem acesso, tá? 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, tá? Demorei para fazer o vídeo porque eu também me preparei bastante para poder encaminhar para vocês isso, tá? Ter segurança do que eu tô passando para vocês, que é bem bacana, bem interativo e é importante vocês terem contato com isso, tá? Então, o primeiro link, enfim, eu consegui baixar ele em PDF, mas também tem um link para vocês poderem baixar no computador de vocês, tá? É desse livro aqui, ó, Biologia da Conservação. Então, assim, eu quero que vocês vejam pelo menos, o primeiro capítulo é longo, extenso, mas eu quero que vocês vejam só até mais ou menos a página 13, que traz essa introdução. O que é a biologia da conservação, tá? Então, quando a gente fala em vida no planeta Terra, a gente tá falando disso, seres vivos. Então, assim, o tema principal, o objetivo dessa disciplina, biologia da conservação, aborda sobre o quê? O que implica a atividade humana hoje no mundo. Então, hoje o ser humano está aqui para destruir a biosfera, né? Então, o que implica a ação do ser humano, né, na natureza, na biosfera, e quais as medidas, né, de que maneira que a gente age na natureza e quais as medidas que a gente tem que tomar para que a gente abaixe, reduza esse processo de destruição. Então, esses são os objetivos da biologia da conservação. Vai trazer, nesses 13 páginas, vai falar sobre assim, quais são as principais questões da extinção de espécies hoje no mundo, por que essas espécies estão sendo extintas, que não é por meio natural, é por meio do homem, as ações antrópicas. Então, perda de habitat, a gente destrói a casa deles, né, desmata florestas, enfim, tudo isso. A gente acaba com a casa deles, destruição de habitat. Caça predatória, mudanças climáticas, alteração climática, aumento da temperatura, né, 2 graus, aí vocês viram os incêndios da Austrália que ninguém conseguiu reduzir. Então, alterações climáticas, introdução de espécies e automaticamente introdução de doenças, que é o que a gente está passando hoje no mundo. Tá? Então, o último conteúdo que eu vou passar para vocês está vinculado com isso. Por que a gente está passando por esse processo de perda de espécies? Por que o ser humano está fazendo isso? Como que a gente está fazendo? Por que os animais estão perdendo suas casas? Está havendo caça? Por que isso acontece? Aumento da população mundial, tá? Então eles já estão estimando que em 2050 a gente vai estar em 9 bilhões de pessoas. E somado a isso, o desenvolvimento tecnológico, né? Pra gente ter essa maquininha maneira, pra gente poder estar se falando aqui agora, isso implica o quê? Nessa destruição da biosfera, tá? Dessas maneiras que eu expliquei pra vocês agora. Então, até a página 13. Segundo tema, Charles Darwin. Falou em vida, você tá ligando com esse cara. Quem foi Charles Darwin? Então, a segunda proposta é vocês terem acesso ao site do Charles Darwin, né? Que eu vou passar o link para vocês no final, num outro videozinho, que é darwin.org, enfim. É um projeto envolvendo vários pesquisadores do mundo. Eu tenho esse livro aqui e um outro, que é da bibliografia do Darwin. Então, eu mastiguei para poder trazer esse conteúdo para vocês, porque eu acho que é importante. Então, entrem lá no site. Lá no topo da página vai ter várias partes para vocês poderem entrar no site, né, para conhecer um pouco da história, quem foi ele, mas entrem na parte de publicações. E aí nas publicações vão ter todas as obras dele, as obras mais importantes do Darwin estão nesse site, tá? É o site que tem o maior conteúdo das obras dele. Aí vai ter umas cabecinhas de passarinho. Entrem nas cabecinhas de passarinho, porque lá vocês vão ter acesso às pranchas, às ilustrações do Darwin, de fósseis, de coletas que ele fez. Então, basicamente, quem foi ele? Um grande naturalista que revolucionou a nossa compreensão sobre o que é a vida na Terra, tá? A evolução dos seres vivos, seleção natural, que de alguma forma eu já abordei com todos vocês em algum momento em sala de aula. Tá? Então, saber quem foi ele. Ele passou 5 anos numa expedição chamada da Beagle. Ele passou 5 anos em alto mar, fazendo coleta de animais, vegetais, minerais, fósseis. Então, quando ele entrou em contato com os primeiros fósseis grandes de mamíferos gigantescos que já foram extintos, tipo uma preguiça gigante, um tatu gigante, um animal que era tipo um camelo com tromba,
Quando ele entrou em contato com esses fósseis grandes, aí ele começou o início do estudo desse entendimento que os seres vivos hoje, que a gente tem atualmente, são descendentes de animais gigantes que já foram extintos. Então foi o início dessa pesquisa dele. Então compreender quem foi ele, enfim, e saber que no ano de 59 ele publicou a grande obra dele, que é A Origem das Espécies, que aborda sobre isso, a evolução e seleção natural. E depois, em 71, poucos anos antes dele morrer, então assim, ele demorou depois de 20 anos que ele publicou sua obra. Tá? Depois dessa expedição do Beagle, 20 anos depois ele publicou. E em 71, pouco menos, 10 anos antes dele morrer, ele publicou A Origem do Homem, fazendo essa ligação com o ancestral. Nós não viemos do macaco, mas nós temos um ancestral comum, né? Os hominídeos, que são os grandes símios, tá? Então, entender quem foi esse cara e deem uma olhada. Entrem lá no site dele, vai estar publicações, aí vai aparecer todas as obras, vai aparecer umas cabecinhas de passarinho. Cliquem lá para vocês verem as ilustrações dele, é muito bacana. Terceira proposta, leitura sobre os vírus, tá? Então, eu separei uns links para vocês entenderem como que os vírus se comportam, tá? Então, assim, eles não, até hoje, tem uma divergência entre os pesquisadores, se eles são seres vivos ou não. Para um ser vivo ser considerado ser vivo, ele tem que ser constituído por células, ele tem que ter metabolismo, ele tem que se reproduzir e tem que responder a estímulos, tipo, igual uma planta responde à luz, tá? Então, assim, quais são as semelhanças e diferenças de um ser vivo com a gente, com um ser vivo? Tá? Que um vírus tem com um ser vivo. Então, assim, para ele poder se reproduzir, ele tem que invadir, eles são parasitas obrigatórios, ele tem que invadir uma célula, chegar lá, aí ele pega e, digamos, ele chega lá digamos que a célula é uma empresa, né, que eu já falei pra vocês, ele chega lá na chefia, bate na chefia e fala, não, agora você vai me obedecer. Então, aí a célula começa a reproduzir, em vez de reproduzir proteína para ela começa a reproduzir proteína e vírus pro vírus. Então, o vírus chega dominando tudo, que é quando acontece processos inflamatórios no nosso corpo, quando a gente pega uma virose. Tá? Então, é mais ou menos o sistema que acontece com o Covid. Daí, eu separei um vídeo da National Geographic para vocês, que é sobre o vírus da gripe. Vocês também verem, né, o formatinho, como é que o vírus se comporta e entender, tá? Então, e também saber por que eu tô falando de Charles Darwin, seres vivos, vírus. Se hoje a gente tá aqui, se a gente fala sobre evolução e seleção natural, os vírus também foram importantes nesse processo. Por quê? Não consegue se estimar quando que eles se originaram, da mesma maneira que a gente não consegue estimar a vida do primeiro ser vivo, não consegue estimar da onde, qual que foi a origem dos vírus. Eles são muito antigos, muito abundantes, estão em todos os reinos, né? Vírus para bactéria, vírus de planta, vírus de fungo, vírus de tudo, vírus do homem, vírus de animais, tá? E somado a isso, ele sofre mutações igual a gente, né? Então, ele foi importante nesse processo do desenvolvimento e seleção natural das espécies. Tá? Então os mais fortes sobrevivem. E também por conta desse processo de mutação, que ele é muito parecido com os seres vivos, ele muta geneticamente falando, é que fica difícil de produzir vacinas. Então entender o porquê de tudo isso, tá? E por último, quarta proposta, leitura de 2 reportagens do jornal O Eco, tá? Eu leio esse site há muitos anos já, ele aborda sobre questões ambientais, sobre conservação da natureza. Só que essas 2 reportagens são muito bacanas, que a primeira fala sobre o quê? De que maneira que o Covid-19, o coronavírus, os primatologistas que estudam macacos estão preocupados com as populações de alguns macacos, dos grandes símios, que eu falei lá do Charles Darwin, que ele fez essa ligação na obra dele. Então, a gente não veio do macaco, mas a gente tem um ancestral em comum, que são esses grandes símios que pertencem à mesma família que a nossa, que são os hominídeos. Então, esses primatologistas estão preocupados com orangotangos, chimpanzés, gorilas e bonobos, né, que é mais uma família de macacos aí. Por quê? 98% do código genético deles é parecido com o nosso. E no passado, doenças, viroses que a gente teve de gripe, que demonstraram efeitos suaves pra gente, se demonstraram letais, né, causaram a morte de várias populações de macacos. Então eles estão preocupados. E aí essa reportagem fala sobre isso, medidas que estão sendo tomadas pelo pessoal da conservação da natureza, da Organização Mundial, fechando parques zoológicos, preocupados com essas populações de macacos que eles já estão ameaçados de extinção. Por exemplo, os gorilas hoje conseguiram ultrapassar, eles saíram da classificação de extremamente ameaçados para ameaçados, já estão em populações com 1000 indivíduos e agora eles estão correndo risco de novo. E a segunda reportagem falando sobre o quê? Apesar de a gente estar vivendo esse caos pandêmico, né, no mundo todo, que a doença já se alastrou por todos os continentes praticamente, essa reportagem fala sobre a necessidade da gente de ser feita uma pesquisa científica, né, estimativa, porque já estão sendo feitas medições de qualidade do ar. Então, os níveis da poluição estão diminuindo muito nos grandes centros urbanos. Falando em Brasil, assim, São Paulo, Rio de Janeiro já mostrou os índices de qualidade
satisfatórios. Então, assim, agora está sendo essa reportagem fala sobre isso, a necessidade de trazer estudo científico, tá? Em estimativa, percentual dessa melhoria da qualidade do ar. Tá, gente? Tentei reduzir aí o vídeo, mas espero que vocês sigam aí os links, assistam, é bem interessante, tá? Beijo grande em cada um, até daqui a alguns dias.